Olá, cursistas! Meu nome é Heitor Marangon e hoje vamos para a nossa segunda aula de matemática financeira. Vamos prosseguir com os nossos estudos. Bom, turma, vamos começar revendo o conceito de porcentagem, muito importante e muito utilizado em nossos estudos, principalmente na matemática financeira. Observe nas lojas os encartes e na internet a quantidade de vezes que a representação por cento está presente na comunicação das mais diversas empresas e órgãos públicos. Trata-se de uma linguagem amplamente difundida e é senso comum entre a população de que se trata de um modo de comunicação com vistas em representar a parte de um todo em 100 unidades. Dada essa importância, vejamos alguns exemplos da representação em porcentagem versus a representação na forma de razão e o equivalente em decimal. Note que a tabela traz diferentes situações, que são representadas pelo mesmo conceito de metade. Porém, cada situação exposta pede uma diferente representação. Por exemplo, não seria adequado dizer emagreça 50% de 1 kg por dia. Para o nosso caso específico, utilizaremos amplamente a notação de porcentagem, por estar intimamente relacionada com o sistema monetário, que está definido como um número decimal posicional. Bom, turma, nesse ponto, acho interessante voltarmos e revermos um pouco do conceito de proporção e razão, visto na aula anterior. É de suma importância que conceitos como este estejam bem assimilados para sua utilização nos cálculos futuros de juros, porcentagens e descontos, dentro da disciplina de matemática financeira. Bom, vamos passar um pouco o conceito de índices, coeficientes e taxas, todos utilizando o conceito estudado de razão. Os índices são razões entre duas grandezas de tal forma que uma não contenha ou seja de natureza diferente da outra. Assim, sejam valores de grandezas diferentes. Vejamos alguns exemplos. Se observarmos, aqui a gente pode verificar aqui o cálculo de alguns índices. Pois bem, o que é o índice cefálico? O índice cefálico nada mais é do que o diâmetro transverso do crânio pelo diâmetro longitudinal do crânio. É um tema muito abordado agora com essas doenças, do pessoal muito preocupado aí com as gestações, né? O índice cefálico. Quociente intelectual é a idade mental dividido pela idade cronológica. É um índice utilizado para se medir o nível de inteligência de uma determinada pessoa. Densidade demográfica. Aqui sim, a gente pode ver um índice que dá para perceber bem essa questão de diferenças de grandezas. Porque o que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos dividindo a população pela superfície. Neste caso, o que a gente quer saber? O número de população, o número de pessoas em um determinado território. Então, se eu tenho em um determinado território, de Minas Gerais, por exemplo, uma quantidade de população, 500 mil habitantes, e eu tenho uma determinada superfície, eu posso calcular o quão povoado está essa minha região. E aqui alguns índices econômicos. Produção per capita. A produção per capita é o valor total da produção dividido pela população. Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter a quantidade de produção de uma determinada produção dividido pela população. A gente pode estipular com esse índice, de repente, o nível de riqueza de uma determinada área ou de uma determinada população. Então, a gente consegue saber qual é o valor de produção
dentro daquela região, ou qual o nível de industrialização de uma determinada região. Consumo per capita, consumo de um determinado bem, né? Você vê que são itens diferentes, consumo de um bem, né? O nível de utilização de compra de um bem, pelo nível de população. Um índice utilizado para um estudo de mercado, por exemplo, se a gente quiser saber qual é o índice de consumo de um determinado bem dentro de uma determinada região, onde a gente queira implantar a venda de um determinado bem. Renda per capita. E aqui sim a gente pode ver o nível de riqueza, né, que eu falei anteriormente. Então a gente tem um nível de renda da população, né, a quantidade de renda daquela região, dividido pela população dessa região. Observem que são duas grandezas bem distintas, né, renda e população, utilizados aí para a gente saber o nível de riqueza de um estado, de um país ou de uma cidade. Bom, turma, agora vamos ver os coeficientes, que também são razões, né, divididos, mas agora de números dentro de um determinado conjunto, ou seja, que possui uma relação. Praticamente se trata de uma razão do número de ocorrências pelo número totais de um determinado conjunto de dados. Vamos a alguns exemplos. Coeficiente de natalidade. O coeficiente de natalidade é o número de nascimento dividido pela população total. É um coeficiente que trata de, é uma conta, é uma razão que está dividindo duas grandezas. Observem que número de nascimento e população total são dois dados dentro de um mesmo conjunto, conjunto da população. São dados da população, quantidade de pessoas que nasceram e o total de pessoas para a gente ter o coeficiente de natalidade. Coeficiente de mortalidade. É o mesmo raciocínio. Número de óbitos pelo número de população total. Coeficiente de evasão escolar. Coeficiente de evasão escolar é o número de alunos evadidos dividido pelo total inicial de matrículas. Um cálculo utilizado para saber a fuga de alunos do ensino, de uma determinada classificação do ensino, né? Então, se a gente quiser saber no ensino médio qual é a evasão escolar daquela cidade, basta fazer o cálculo aí, né? Total de alunos, número de alunos que saíram, que não terminaram o curso, pelo total de matrículas iniciadas. Aproveitamento escolar. O aproveitamento escolar é um coeficiente que mede o nível de experiência, o nível de eficiência de uma determinada escola ou de uma determinada disciplina. Aonde nós temos aqui o número de alunos aprovados dividido pelo número final de matrículas, ou seja, de todos os alunos que terminaram o curso, qual é o número de alunos aprovados, né? A gente aí descarta aí os evadidos. Então, todos que terminaram, quais foram os aprovados? Isso dá um coeficiente, o coeficiente de aproveitamento escolar. Bem simples, certo? Bom, turma, agora vamos voltar às taxas. Basicamente, as taxas são o resultado das razões que geram um coeficiente multiplicados por uma potência de 10. Pode ser 10, 100, 1000 e assim por diante. Como vimos no início dessa aula, agora há pouco, a utilização da porcentagem é mais comum para estipular as taxas. E revendo, toda razão da forma A sobre B, na qual o denominador B é igual a 100, é chamado de taxa de porcentagem, ou simplesmente porcentagem, ou ainda percentagem. Historicamente, a expressão porcento aparece nas principais obras de aritmética de autores italianos do século XV. O símbolo porcento surgiu com uma abreviatura da palavra cento, utilizada nas operações mercantis. Para indicar um índice de 10%, escrevemos 10 e o símbolo porcento, o símbolo de porcentagem. Isso significa que cada 100 unidades de algo, tomaremos 10 unidades. Bom, dessa forma, observando que as taxas são coeficientes, ou seja, a razão
entre valores dentro de um mesmo conjunto. Coeficientes são a razão entre uma parte de um conjunto e o seu todo, ou entre outras partes, como vimos anteriormente. Se pegarmos o coeficiente de evasão escolar e multiplicarmos por 100, temos a taxa de evasão escolar. Sendo assim, vejamos um exemplo da tela. Uma escola com um total de 800 alunos matriculados inicialmente, teve ao final do período uma evasão de 80 alunos. Assim, fazendo a razão de alunos evadidos por total de inscritos, temos um coeficiente de 0,1. Este pessoal é o coeficiente que representa a proporção de alunos evadidos. Bem fácil. Agora, basta multiplicar por 100 para chegar à taxa de 10%. Ou seja, indica que um total relativo de 100 partes, temos uma evasão de 10 partes deste mesmo total, ou seja, 10%. Bom, turma, para fixar melhor, agora acho que podemos ver melhor alguns exemplos onde podemos relembrar alguns desses conceitos de regras de 3 por proporção, propriedades de frações e taxas. Todos muito utilizados dentro da matéria posteriormente. E depois damos continuidade abordando o tema juros simples. Mas, por falar em juros, para você ficar pensando um pouco, vejamos. Falando aí sobre juros, falamos um pouco aí sobre juros no início, né? Entendemos um pouco sobre a parte histórica. Bem, então depois de chegar até aqui, acho que podemos chegar à conclusão que os juros são uma parte do todo, representada por uma taxa, que vimos agora o que significa, que deve ser paga ao financiador ou ao credor pelo cedente, que é quem toma o valor emprestado. Essa taxa representa uma parte do todo dividido em 100 partes. Se eu emprestei R$100 e os juros efetivos ao final do período foi de 10%, devo então pagar ao meu credor o valor emprestado mais os juros, R$110, certo? Agora, se eu fizer um empréstimo com valor de R$800, eu utilizando a mesma taxa, ao final do período eu devo pagar os mesmos 10% dos R$800, ok? O todo agora é 800, que deve ser dividido em 100 partes, resultando em 100 partes iguais de R$8. Os juros são 10 partes desta 100, ou seja, R$80, que somados aos 800, temos um total de R$880 a serem pagos. Muito fácil. Mas daqui a pouco vamos ver melhor alguns exemplos onde isso pode ser clareado, aí, onde a gente pode clarear as ideias. Razão. Bom, pessoal, aqui a gente chega na parte de razão e vamos fazer e entrar um pouquinho na prática aqui, ok? Então vamos lá. O que é a razão? A razão a gente pode escrever da seguinte forma, aonde temos A, B, pertencentes aos números reais, tal que uma condiçãozinha, B seja diferente de 0, ok? Temos a razão escrita da seguinte forma, A sobre B, certo? Isso significa que o A, né, o que isso representa? Que o A está para o B. Né? Então, o que isso aqui
representa, né? Isso representa, essa notação, a gente pode dizer que o A está para o B, certo? Então, vamos ver um exemplo para exemplificar bem legal aqui a nossa razão e entender essa questão da parte e do todo. Vamos lá. Dentro de vamos imaginar aqui uma sala de aula. A gente tem uma determinada sala de aula aonde nós temos 24 meninos e 18 meninas. Acho que o símbolo é esse aí. Bem, então o que a gente quer? Vamos fazer um cálculo de razão. Qual a razão entre meninos e meninas? Ora, se nós temos 24 meninos e 18 meninas, a razão fica da seguinte forma: 24 sobre 18. Simplificando, nós temos 4 sobre 3. E o que isso aí significa? O que isso representa? Representa que a cada 4 meninos, nós temos 3 meninas. Ok? Eu tenho 18 meninas e 24 meninos. Nossa razão é representada, simplificando aqui, né? Se a gente simplificar essa equação, nós temos uma razão de 3 por 4. Inversamente a outra, né? A gente simplificou aqui, dividindo por 6. Nós temos que para cada 3 meninas, nós temos 4 meninos. E a gente ainda pode fazer diferente. A gente pode tirar a razão total de meninos, que é 24, pelo total de alunos. Ora, o total de alunos é 24 mais 18. 24 meninos mais 18 meninas. Nós temos, então, 24 dividido por 42. Simplificando, nós temos 4, simplificando aqui por 6, nós temos 4 e 7. Ou seja, nós temos uma razão de 4 por 7. E o que essa razão representa? Representa que a cada 7 alunos, 4 são meninas. Poderíamos fazer dessa forma para as meninas também. Mas, por que da gente ver aí a razão? A ideia da razão é o princípio da proporção. É o princípio da ideia da proporção. Certo? Então, se nós tivermos os determinados valores, da seguinte forma, nós temos A sobre B
é igual a C sobre D. O que isso significa? Nós temos uma proporção, ou seja, a fração A sobre B é igual à fração C sobre D. Isso representa uma proporção, ou seja, o A está para o B assim como o C está para o D. Ok? E ainda tem mais. Se a gente observar a regra de frações, nós podemos observar aqui mais uma característica. Então, se nós utilizarmos aqui, né, a multiplicação cruzada, nós chegamos aqui ainda a mais uma característica. Importante de se observar que essas características podem auxiliar a gente na resolução de determinados problemas quando a gente não tem todas as fontes do exercício, todos os dados do exercício. Então, fazendo essa multiplicação cruzada, nós temos aqui que A vezes D é igual a B vezes C. Certo? E ainda podemos ver uma propriedade. Que é da seguinte forma. Se observarmos a fração aqui, aonde A está sobre B é igual a C sobre D, podemos dizer também que, observando aí a regra de proporcionalidade, né? Que A, isso significa que A mais, isso é igual também a A mais C dividido por B mais D. E ainda posso dizer, né, porque eu posso fazer o seguinte, o resultado dessas divisões são sempre o mesmo. Por isso, a igualdade. E ainda posso dizer o seguinte, que se eu multiplicar o A por 3, eu posso multiplicar também o B por 3. Afinal de contas, se eu multiplico o numerador e o denominador, isso não altera o resultado da divisão pelo mesmo número. Então, se eu multiplico o A por 3, eu tenho que multiplicar o B por 3, para manter a proporção. Mais uma multiplicação aqui, por exemplo, 2C e 2D sobre 2D. Não alteraria a minha conta. Isso significa o quê? O que representa? Representa proporcionalidade. Então, esses 3 itens são proporcionais. Se tivéssemos os valores, poderíamos observar que qualquer uma dessas divisões daria o mesmo resultado. Isso representa a proporcionalidade. Então,
observando aí essa questão da proporcionalidade, nós chegamos então ao fator que a gente estava querendo chegar aqui, que é a divisão proporcional. A divisão proporcional, ela é feita observando se ela é diretamente proporcional ou se ela é inversamente proporcional. Então, vamos colocar um exemplo aqui que eu acho que vai exemplificar bem o que a gente quer dizer, né? O que eu quero? Eu quero dividir o número 396 em partes diretamente proporcionais. A 2, 4 e 6. Beleza. Então eu tenho o número 396 e quero fazer uma divisão proporcional. O que representa essa divisão proporcional a 2, 4 e 6? Eu vou fazer uma divisão do número 396 em partes iguais, sendo que eu terei partes que corresponderão a duas partes dessas partes iguais, a 4 partes dessas partes iguais e a 6 partes dessas partes iguais. Sendo assim, podemos colocar aqui 3 partes A, B e C, aonde eu posso afirmar que a soma das partes é o total, correto? Se a soma das partes é o total, eu posso dizer que A mais B mais C é igual a 396. E posso ainda observar o seguinte, que A dividido por 2, porque ele representa duas partes, é igual a B dividido por 4, que representa suas respectivas 4 partes, que é igual a C dividido por 6, que é igual ainda, se observarmos, a 396, porque a gente pode somar essas determinadas partes, certo? Então, o total de A mais B mais C é igual a 396. E o total de partes são 12. Certo? Basta a gente fazer a soma aqui. Chegando ao resultado, 396 dividido por 12 é igual a 33. Esse 33 representa uma das partes igualmente dividida. Se a gente observar, a gente pode falar que esse 33, observando a nossa conta de proporcionalidade, ela representa a nossa constante proporcional, nossa constante de proporcionalidade. Ora, já que a gente tem aqui a nossa constante,
a gente pode fazer também uma seguinte observação. Se A, e aproveitar e dar mais uma olhadinha nas regrinhas de frações. Se A sobre 2 é igual a uma parte, que é igual a 33, quanto vale A? Basta a gente fazer aqui o cálculo, né? Então, se o 2 está aqui dividindo, ele sobe para o outro lado multiplicando, certo? Portanto, podemos concluir que A é igual a 66. Podemos observar da mesma forma que B sobre 4 é igual a 33. Ou seja, B dividido em 4 partes é igual a uma das partes proporcionais do número 396. Seguindo o mesmo raciocínio, podemos dizer, portanto, que B é igual a 132. E para terminar, nós temos que C sobre 6, que também é igual a 33. Portanto, fazendo a divisão, nós temos que C é igual a 198. Pessoal, observando o exercício, e aí abordando aqui ainda o tema proporcionalidade, a gente observa aí que as proporções, elas poderiam ser simplificadas, né? Então, A sobre 2, se a gente poderia manter a proporção dessa divisão aqui para descobrir A, B e C, se a gente simplificasse aqui e colocasse aqui 1, 2 e 3. Manteria a proporção da mesma forma. Só que agora, A representando uma parte e fazendo este mesmo cálculo aqui, agora com 1, 2 e 3, chegaríamos a um resultado de 66. Porque agora A representa uma parte inteira e não mais apenas a soma de duas das partes divididas. Ok? Observamos ainda que A é 2 vezes maior do que B e que C é 3 vezes maior do que A. Beleza? São observações que a gente pode fazer estudando aí a proporcionalidade entre esses determinados fatores. Ok? Bom, esse foi um método. Agora, a gente vai ver outro método. Um método talvez um pouco melhor, um pouco mais rápido. Então, vamos ver aqui outra forma de observar isso. Então, nós temos que o total, as partes somadas, são iguais ao total que a gente foi dado de 396, certo? Podemos dizer, então, aqui, como A representa duas partes, que 2 vezes x, vamos colocar que x aqui seja aquela nossa constante que a gente ainda não sabe. 2 vezes x, ou seja, x é a constante e é
uma das partes pelo qual a gente dividiu 396, que a gente vai saber o valor dela. Podemos dizer também que 2x mais 4x mais 6x é igual a 396. Ou seja, 12x é igual a 396. X é igual a 396 dividido por 12. Dessa forma, nós voltamos de novo que x é igual a 33. Nesse ponto, a gente chega ao mesmo resultado da nossa constante de proporcionalidade, ou seja, 396 foi dividido em 12 partes iguais de 33, com o valor de 33, sendo A igual a 2 dessas partes, proporcionalmente A é igual a 2, essa primeira parte nossa, então nós temos, fazendo a continha aqui, 2 vezes a nossa constante, 2 vezes uma das partes, né? Uma das 12 partes é igual a 66. Podemos também ver B, que é igual a 4 partes. Podemos dizer que é igual a 4 vezes 33, que é igual a 132. E por último, C, que é igual a 6 partes, que é igual a 6 vezes 33, que também é igual, como a gente viu no outro exercício, na outra forma, 198. Bom, turma, são dois métodos. Ele segue um pouco mais rápido para o nosso resultado, para onde a gente quer chegar. Mas a escolha é de cada um de nós. É bom a gente ver os dois métodos, porque revê algumas propriedades de fração e tem um conhecimento melhor de como é que é o funcionamento desses cálculos. Bom, turma, qual método você achou melhor? Esse último parece que ficou um pouco mais rápido, né? Turma, a escolha desse método ele fica a cargo aí de vocês, tá? O que vocês acharem melhor vai ser o que vai ser mais prático. Até agora, vimos as divisões diretamente proporcionais. Vamos ver agora alguns exemplos de divisões inversamente proporcionais que seguem mais ou menos aí a mesma lógica. Então, pessoal, aqui, observando aqui, né, divisão inversamente proporcional. O que que isso representa, né? Se a gente tinha divisão diretamente, que multiplicava a constante, como é que funciona a divisão inversamente proporcional, né? Então vamos aqui a um exemplo. Dividir, né? Dividir o número 354 em partes inversamente proporcionais.
aos números 2, 5 e 7. Beleza? Então agora a gente vai fazer um cálculo da divisão inversamente proporcional, também em 3 partes. Então nós temos 3 partes. A parte, podemos colocar aqui como no outro exemplo, parte A, B e C. Só que agora a gente vai fazer o inverso, né? A gente vai fazer um cálculo proporcionalmente inverso. O que que significa? O inverso de 2, qual que é o inverso de 2, turma? O inverso de 2 é 1 sobre 2. Certo? O inverso de 5 é igual a 1 quinto. 1 sobre 5. E o inverso de 7 é igual a 1 sobre 7. Beleza. Agora que a gente tem isso aí, a gente vai fazer o nosso cálculo para descobrir essas partes inversamente proporcionais. Se antes a gente dividia pelo número diretamente proporcional, agora a gente vai fazer a mesma coisa dividindo pelo inverso dos números, que representam a proporção das partes. Então nós temos aqui A sobre o inverso de 2 é igual a B sobre o inverso de 5, seguindo aí o mesmo raciocínio do diretamente proporcional, só que para calcular inversamente, a gente vai utilizar o inverso da proporção. Isso é igual a A mais B mais C, a soma das partes, né? Correto? Dividido pela soma dos inversos. Certo? Chegamos aqui, então, podemos dizer ainda, somando as partes, ok? Isso aqui dá mais ou menos isso aqui. 354, a soma das partes, certo? Dividido por... Como é que a gente vai fazer para somar esses inversos? A gente vai tirar aqui o... Deixa eu abrir aqui separado. A gente vai tirar aqui, ó, o mínimo múltiplo comum. Beleza? Então, como é que a gente faz aqui para tirar o mínimo múltiplo comum de 2, 5 e 7? Ora, 2, 5 e 7 são números primos. O mínimo múltiplo comum de números primos é a multiplicação de números primos. Então, o mínimo múltiplo comum é igual a 2 vezes 5
vezes 7. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 7, 70. Ok? Então, continuando a nossa conta aqui, nós temos 354 dividido por essa fração aqui. 35 mais 14 mais 10 dividido por 70. Vamos dar uma limpada aqui e voltar aqui para poder simplificar a nossa fração. Então, nós temos, já somado aqui, 354 sobre a fração já somada aqui, 59 sobre 70. Se a gente fizer aqui, então, o que isso significa? Significa, para a gente poder fazer essa conta, a gente vai fazer de que forma? Mantém aqui o numerador. E inverte a fração pela qual está sendo dividida. Vezes 70 sobre 59. Então, a gente pode fazer aqui uma simplificação. 70 vezes 6 igual a 420. Beleza, turma? Então, o que isso aí representa? Essa, agora, é a nossa constante de proporcionalidade, né? Essa aqui é a nossa constante de proporcionalidade. Ou seja, a gente dividiu de forma inversamente proporcional aquele número. Sendo assim, a gente pode chegar então aqui para achar os valores de A, B e C da mesma forma que a gente fez anteriormente. Então, A dividido por 1,5 é igual a 420. Uma parte inversamente proporcional da nossa proporção, do nosso cálculo. Isso implica que A é igual a 1,5 vezes 420. Portanto, A é igual a 210. Beleza, pessoal? Então, o que a gente fez aqui? Tirou o A daqui e passou para lá multiplicando. Tirou 1,5 daqui, desculpa. Tirou 1,5 daqui, ó, que estava aqui, certo? Então, a gente tinha esse 1,5 aqui, ó. A gente passou ele para o outro lado, multiplicando o 420. Ok? Seguindo o raciocínio aqui, nós temos que B seguindo a proporção inversa de B dividido por 1/5, nós temos que é igual a 420, né? Então, nós temos aqui que B é igual a 1/5
vezes 420. B é igual a 84, turma. Ok? E terminando aqui com C, como a gente viu lá no início, né? C sobre 7, sobre 1/7, é igual a 420, ou seja, ele é inversamente proporcional a 7, a parte representada por 420. Então, nós temos que C é igual a 1 sobre 7 vezes 420. Portanto, C é igual a 60. Só colocando aqui de volta os valores de B e de C e de A. Observem que inversamente proporcional, e diferente do exercício anterior, A, que agora é inversamente proporcional a 2, ele possui o maior valor. Ou seja, na outra questão, onde ele era diretamente proporcional, aquele que tinha a menor parte ficava com o menor valor. Já no inversamente proporcional, dizemos que aquele que está inversamente com a menor parte significa que ele vai ser o item de maior valor. É o caso do A, que era inversamente proporcional a 2 de toda a parte. Ok, turma? Bom, assim como eu fiz no outro, também tem aqui a possibilidade de um outro método. Beleza? Então vamos tentar chegar aqui e ver se esse aqui também converge para algo um pouco mais rápido. Então, outro método, ele é bem didático também. Então, se eu tenho que A mais B mais C é igual a 354 e que há uma proporção entre eles inversamente escrita da seguinte forma, aonde ele representa uma parte dividido por 2, uma determinada constante dividido por 2, que representa essa proporção, mais B, que no início dizia que B representava essa proporção inversamente em 5, ou seja, a constante dividido por 5, e C, da mesma forma, inversamente proporcional a 7 das partes do todo. Isso seria igual, então se a gente tivesse aqui já a nossa constante, a gente chegaria, e fizesse esse cálculo, a gente chegaria ao cálculo, ao resultado de 354. Então isso aqui representa bem melhor, né, a nossa proporção. Beleza? Então vamos fazer o cálculo aqui de forma bem mais rápida, né? Então isso aqui, ó, a gente pode somar isso aqui, certo? Da seguinte forma.
Então, turma, a gente pode fazer da seguinte forma. Vamos tirar aqui o MMC desses valores aqui, igual a gente fez, certo? Para a gente poder terminar o cálculo. Então, nós temos que, se a gente seguir aqui para baixo, o mínimo múltiplo comum a gente já viu que é 70, né? A gente já tirou lá. Se a gente fizer o cálculo, né? 70 dividido por 2, 35. Então, a gente vai fazer o quê? Uma soma de frações, né? Então, a gente tira aqui o mínimo múltiplo comum. 70 dividido por 2 é igual a 35, mais 70 dividido por 5 é igual a 14, mais 70 dividido por 7, que é igual a 10. Beleza? Então, isso aqui tem que ser igual a 354. Fazendo essa conta aí, nós temos o seguinte, que 59 constantes, eu usei K, usei X na outra, usei K aqui, mas isso fica a critério, isso não importa. É igual a 70 vezes 354. E a gente ainda pode passar o 59 para lá, dividindo esse resultado. Se a gente fizer um corte e uma simplificação aqui, resultando em 6, nós temos que K é igual a 420, ok? Beleza. Voltando ao exemplo anterior, se A é igual a K sobre 2, logo é igual a 400, e K é igual a 420, A é igual a 420 sobre 2, que é igual a 210. B é igual a K sobre 5, que é igual a 420, nossa constante, sobre 5, que é igual a 84. E C, que é igual a K sobre 7, é igual a 420 sobre 7, que é igual a 60. Da mesma forma que a gente viu o outro método, nós temos aqui este método que geralmente converge aí para algo um pouco mais rápido, né, pessoal? Deu para entender bem aí como é que é o funcionamento? Beleza, turma? Bem tranquilo, né? Não esqueçam de fazer os exercícios do caderno didático e nos procurar em caso de dúvidas. Pode procurar o tutor ou até mesmo a mim. Só para constar sobre nossas aulas, nós estamos mais interessados aqui no entendimento conceitual das ferramentas necessárias para o nosso dia a dia. Não se preocupem demais com decorar fórmulas, com a prática, vocês acabam conseguindo decorar isso bem automaticamente, beleza? Então aqui são alguns conceitos que eu passei, espero que vocês tenham entendido, está dentro do nosso material, né, da nossa ementa, e qualquer dúvida é só nos procurar, tá bom, pessoal? Por hoje é só, até a próxima.